e tem as palavras, né, lançadas, né, ao seu tempo. Amém? Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que aqui estão e vão nos assistir pela plataforma do Facebook. Deus abençoe a todos que têm sido edificados por essa palavra. Amém? Irmãos, nós já estamos quase finalizando essa revista. Hoje a penúltima aula que falará sobre do julgamento à ressurreição. Irmãos, que aula abençoada, muito boa esta aula. Eu creio que você vai sair daqui edificado pelo poder da palavra. E para esta aula, o presbítero Lucimar vai estar ministrando essa aula aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glórias. Avisa para o irmão Fernando e a Sofia, avisa para o Fernando e a Kete para comunicar. Amém. Irmãos, o nosso companheiro aqui, o presbítero Marildo, pede para comunicar a igreja, que o nosso irmão Fernando, a irmã Kelly, a irmã Kete estão com febre, não é por isso eles não estão conosco, amém? Mas nós vamos estar orando e creio que eles vão estar sendo curados em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Irmãos, abra a vossa lição, na lição de número 12, glória a Jesus, lição de número 12, eita glória. Aleluia. A lição de número 12. Aleluia. Aleluia. Olha, glória. Deus abençoe. Lição de número 12. Que vai falar sobre o julgamento e a ressurreição. Glórias a Deus. É um assunto que creio que nós já ouvimos bastante, mas por incrível que pareça, irmãos, por mais que nós achamos que nós temos ouvido muito, vocês acreditam que as igrejas não deixaram de pregar acerca disso? É verdade. Olha que interessante, né? É a mensagem que mais deveria ser pregada em nossas igrejas. Quando eu digo em nossas, eu digo no contexto geral, mas são as mensagens menos pregadas no tempo de hoje. Irmão Nagata, né, irmão Mário vai lembrar muito bem disso, vocês dois. No tempo de vocês pregavam muito mais a mensagem da cruz, não é, do que hoje. Então hoje nós vemos que é uma escassez a pregação da mensagem da cruz, né? E aqui é o que nós vamos ver aqui, do julgamento à ressurreição. Irmãos, vocês entendem um pouquinho qual foi o sofrimento que Jesus passou? Desde o momento que ele foi preso, ou desde o momento da traição, ou desde o momento que ele estava ceando com os discípulos, né, ele sabendo que dali ele já partiria, né, para o Getsemane ali, para ser traído, né, pelo seu amigo. Você já foi traído por amigos? Vamos lá, o texto diz assim para nós. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, vale a pena nós ressaltarmos aqui que quando Jesus disse está consumado, ele não diz que tudo está consumado, tá? Mas ele está citando que está consumado o que ele veio fazer até então, né? Porque se tudo tivesse sido consumado, já tinha sido arrebatamento, já estava na glória, outros já estavam no inferno, ou seja, né, aqui nós já não estaríamos, com certeza. Então quando ele diz que está consumado, não é que ele entregou o teu espírito, inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Então ele está falando para nós que o que está consumado é o ato que ele veio fazer, né? Que foi o ato dele trazer nós a redenção, né? De religar nós novamente com o Senhor, que até então nós estávamos desligados do Senhor, né? Nós estávamos igual aquelas ovelhinhas rebeldes, que nós não queremos saber do Senhor. Às vezes nós falamos de Jesus para alguém, né? Eu creio que todos nós já fomos rebeldes algum dia, e nós não queríamos ouvir do Senhor. Então é mais ou menos por aí. Mas olha que interessante. O que significa para você essa declaração, está consumado, para a nossa fé? O que significa isso para a nossa fé? Não é está consumado. Isso é interessante para nós. Ou, o que nós poderíamos dizer também,
como a ressurreição de Jesus fortalece a nossa esperança. Será que a ressurreição de Jesus fortalece a nossa esperança? Irmãos, que temos visto pessoas com esperança em tantas coisas, em tantos lugares, não é? E nós que temos a verdadeira esperança, que Paulo ele vai dizer para nós, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ou seja, perca de tempo, nós estamos aqui pregando de um Cristo que ressuscitou, que ressurgiu, né, que está na glória com o Pai. Então, se Ele não ressuscitou verdadeiramente, Paulo diz que a nossa fé não é em vão. É igual a fé desses pessoal que adora outros deuses, né, dos budistas e de tantos outros. Mas, voltando, então, o que significa para a tua fé, né, essa pergunta, ou essa declaração está consumada? Ou a tua esperança da ressurreição de Jesus Cristo? 1 Coríntios 15, 54, vai dizer para nós o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Quem cita isso é o nosso Jesus. Lógico, o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, mas falando do nosso Senhor que venceu a morte, que até então era impossível, né? Humanamente falando, enfim, não tem como. Mas o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. E não venceu a morte ele sendo Deus. Que ele sendo Deus seria muito fácil, muito simples. Mas ele venceu a morte como humanamente eu e você. Então nós vemos que quão fracos nós somos, né, de nós errarmos e falharmos tanto. E o nosso Senhor Jesus, sem pecado nenhum, e ele vence a morte. Ele vence, ele ressurge novamente. Mais de 500 discípulos, 500 pessoas viram ele novamente depois da ressurreição. E contudo, então ele vence a morte. O texto óbvio vai dizer para nós que quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, você conhece essa história do vinagre? Que colocaram a esponjinha na boca de Jesus? Quem conhece essa história do vinagre? A maioria não conhece. Quem mais conhece? Que vinagre que era esse? Era vinagre de maçã, vinagre de pera, vinagre de álcool? Que vinagre que era? O que era curtido nele ali? Vocês ouviram o que o cooperador Márcio falou? Vocês conheceram essa história? O marido já pregou aqui algumas vezes, já explicou a respeito disso. Se todos conheciam, eu não vou falar de novo, mas se os irmãos não conhecerem a história do vinagre que colocaram nos lábios de Jesus, mas eu creio que os nossos irmãos da internet estão curiosos para saber, né? Contar por causa deles. Meus irmãos, quando Jesus ele disse que ele tem sede, olha que interessante. No deserto ele foi tentado como homem, ele com fome. E Satanás fala para ele, se ele estava com fome, então transforma aquela pedra em pão e come, já que ele tem poder para isso. Ou seja, ele inicia seu ministério com fome e ele termina seu ministério com sede. Dois atos da humanidade. Nós sentimos sede e nós sentimos fome. Então no início do seu ministério ele sente fome. Mas contudo ele não peca ali. E mesmo na hora que ele disse que estava com sede, também não bebeu água. E aí o que os soldados fizeram? Aí a história do vinagre, para aqueles que não conhecem. Naquela época era normal os romanos, quando tinham a crucificação, alguns atos bárbaros assim, o toiredeiro, não é porque igual nós, tem aquecedor, perde o botãozinho, desce. Não, eles sentavam numa latrilha, algo meio alto assim, eles sentavam, por baixo corria também um pouco de água para as fezes descer, quando eles defecavam ali, e só que para limpar também não tinha papel higiênico, nem bom e nem ruim, não tinha nada. O que tinha era um balde com vinagre, e aí uma vara, um pedaço de pau, um pedaço de vara, uma esponja amarrada, colocada no vinagre. E para eles se limparem, então eles pegavam aquela esponja, e aí depois que eles faziam suas necessidades fisiológicas, aí se limpavam aquela esponja e voltava de novo ao balde, porque aquele vinagre era para purificar, tirar as impurezas daquela esponja, porque depois o parceiro seguinte ia usar a mesma esponja também. E quando Jesus cita que ele estava com sede, que deram vinagre para ele, foi esse vinagre, com sujo de fezes, se colocaram na boca do nosso Jesus. Aí eu te pergunto, que tanto você está sofrendo pelo Evangelho? Reflita um pouco nisso, irmãos da internet. O que nós estamos sofrendo por causa do Evangelho? Ah, sou perseguido na empresa. É porque tem ímpio lá, enfim. Mas é por causa do Evangelho.
Não é, irmão? Pelas causas do Evangelho é completamente diferente, né? Quando nós somos perseguidos pelo Evangelho. Então nós vemos que nós, por pouca coisa, não queremos levar desaforo. Alguns dizem, eu sou crente, mas não sou bobo, eu não vou levar desaforo para casa. Já pensou se Jesus, ele decide lá, eu sou crente, mas não sou bobo? Né? Eu sou filho de Deus, mas não sou torto, eu vou sair daqui? Ou melhor, nem lá ele estava, né? Irmãos, olha que interessante. E nós não queremos sofrer nada. Né? Nós não queremos padecer coisinha de nada. Qualquer coisinha para nós é motivo de murmuração, de reclamação, né? De nós queremos sair da igreja, não quero congregar mais, né? E toca o pastor ir atrás dos irmãos, vai ficar ligando, mandando mensagem, ou as irmãs do sítio de oração, não, Deus, vem para o ensaio. Não, mas que eu estou cansado, meu irmão. Cansado estava o nosso Jesus ali na cruz. Carregou uma cruz que não era dele, colocou uma coroa, que nós vamos ver aqui, né, toda de espinho. Eu já furei dedo com um espinho de limão ou de laranja, aquele espinho grande, dói. E os espinhos que eles usavam lá era pior ainda. Infeccionava, inflamava mais ainda. E contudo ele aguentou calado, só para que hoje nós aqui estivéssemos aqui para ouvir ou para estudarmos acerca disso. Então olha que interessante. Não é? Então nós vemos que esse versículo mostra para nós que simboliza a conclusão da missão redentora de Jesus, marcando o cumprimento, né, das profecias. E na cruz Jesus ele triunfa ali sobre o pecado. Irmãos, Salmos, o Antigo Testamento está recheado de profecias do cumprimento de Jesus, de tudo que ele iria passar. Então nós vemos que quando Anás e Caifás entrega ele para o Sinédrio, ou melhor, quando entrega ele, né, para Pilatos, meus irmãos, se era alguém que deveria ter o discernimento que Jesus era o Cristo, o Salvador, era eles. Não é? E contudo eles não tiveram esse discernimento. Contudo eles perseguiam, mas ainda até matar o nosso Senhor Jesus. Então isso é interessante para nós, que nós vamos entender essa lição aqui para nós. Vamos lá, verdade prática? Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. Olha que coisa linda. Então os dois momentos cruciais que culminam a missão de Cristo são a sua morte na cruz e posteriormente a ressurreição. Né, que nós vemos que o próprio Paulo, o apóstolo, diz, ele frisa, né, que foi uma morte e morte de cruz. Não uma morte qualquer. Ele frisa uma morte de cruz, uma morte mais dolorida até os tempos de hoje, era a morte de crucificação. E principalmente quando era um inocente. Né, quando alguém era culpado, como os dois bandidos que estavam ali na cruz, um diz, nós verdadeiramente merecíamos isso, mas isso que fez para estar aqui. Não é, ele nada fez, mas estava ali por amor de nós. Não é? Então, antes de você responder para o teu irmão, antes de você odiar o teu irmão, antes de você não querer perdoar o teu irmão, lembra disso, da morte de Jesus na cruz. Não é que tudo isso ele fez para que nós hoje pudéssemos ser perdoados e que assim nós também possamos estar perdoando uns aos outros. Não somente aqui na igreja, mas na fábrica também. Né? O INCO, ou algum irmão que trabalha com a gente. Ou seja, né? Então nós vemos que o Senhor Jesus ele morreu na cruz, né? Triunfando ali sobre o pecado. Né? Tudo isso por amor de nós. Né? Para que nós hoje tivéssemos também condições de poder também perdoar e amar o nosso próximo também. Né? Então nós temos essa capacidade. O Senhor deixou isso para nós. Na semana passada, o presbítero Amarildo, ele citou bem aqui acerca dos dons, dos frutos do Espírito. Não é? Então, ou seja, meu irmão, nós temos a capacidade, basta nós queremos. Né? Basta nós decidimos negarmos a nós mesmos, como fez Jesus, né, de ser crucificado, em que Jesus diz para nós pegarmos a nossa cruz e seguimos após Ele. E Ele ainda diz para nós, dia após dia. Né? Então nós vemos que a nossa cruz, meu irmão, nós também não podemos largar. Amém? Então vamos lá. Então esses dois momentos é crucial para nós. E aí é interessante que a ressurreição, sem esse último evento, a esperança da salvação seria anulada. Haja vista que seria necessário que Cristo vencesse as amarras da morte. Atos capítulo 2, verso 24 diz assim para nós, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então nós vemos que nosso Senhor, Ele ressuscita ali, né, para que nós pudéssemos hoje, podermos estar com a nossa fé em Cristo e saber, meu irmão, que o céu e o inferno, ele é real. Não é, nós temos a condição hoje de nós escolhermos para onde nós vamos, não onde nós queremos ir. Basta nós padecermos um pouquinho, meu irmão. Estando no mundo ou não estando no mundo, nós vamos sofrer do mesmo jeito. Né? Nós, quando estávamos no mundo, sofremos também. E hoje nós estamos com Cristo, nós sofremos, mas nós temos uma razão para isso. Né? Nós estamos zelando da nossa salvação. Então é por um pouquinho de tempo, como diz a palavra, em breve Jesus voltará e nos levará junto com Ele. Então para isso Ele ressuscitou, né? Para levar nós juntamente para com Ele, em nome de Jesus. Então é importante nós compreendermos o propósito da morte e da ressurreição de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, o verso 17, 18, 28 e 30, e 26 e 10. E aí o nosso companheiro presbítero Marido, você lê todos eles para nós, querido? E depois João 20 também, de 6 a 10, em nome de Jesus. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava ali, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20, a partir do verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. A nossa introdução, o presbítero Maurício, lê para nós, meu querido. Nesta lição, iremos abordar a prisão e a condenação, a crucificação e a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Irmãos, olha que interessante. Prisão, condenação, a crucificação, a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. Não é quantos fatos para nós aqui. Então vamos lá. Essa lição nos convida a viver todos os dias à luz do sacrifício de Jesus. Meu irmão, é bem verdade que nós falamos: mano, vem para a EBD, para nós estamos aprendendo mais a palavra, vem para nós estamos aprendendo. Tudo isso é verdade, mas nós temos que praticar, né? Quando nós praticamos, o Evangelho se torna mais vivo dentro de nós. Então olha que interessante. Então, essa lição nos convida a viver todos os dias à luz do sacrifício e da ressurreição de Cristo, tendo consciência do preço que foi pago pela nossa redenção e da vitória que Ele nos proporciona. Que a nossa fé se fortaleça e a nossa esperança se renove ao recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder a vida eterna. Irmãos, olha que maravilhoso tudo isso para nós. Como que vale a pena, no momento de sufoco em que nós estivermos, nós podemos lembrar um pouco do sacrifício de Jesus, do que Ele passou na prisão, do que Ele passou na crucificação, depois de crucificado, morto, enterrado, que Ele foi sepultado, e depois que Ele ressurgiu para que todos nós tenhamos vida nele. Irmãos, isso é maravilhoso. Naquele momento que você está desanimado, entristecido, naquele momento que você fala assim: eu não sei o que eu faço da vida, que desânimo.
Pensa nisso. Eu tenho certeza que você vai voltar a ter ânimo. Eu tenho certeza que se você se encontrar em algum momento, né, os irmãos que têm depressão, que têm crise de ansiedade, irmãos, a Bíblia fala para nós entregarmos aos pés de Jesus. Não é que Ele pode fazer tudo isso por nós, basta nós começarmos a ver um pouquinho do sacrifício do que Ele fez por nós, por tudo que Ele passou. Eu tenho certeza que a nossa vida vai ser totalmente diferente. A palavra-chave é a ressurreição. Vamos lá. Da prisão e a condenação de Jesus Cristo. Irmã Meida, legal ali para nós. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsemane. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Irmãos, olha isso que interessante. Judas, o Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata para que ele entregasse a Jesus. Aí eu te pergunto, como que alguém quer prender alguém e não sabe quem é? Jesus estava no meio deles, Jesus fazia milagre, Jesus estava sempre no meio deles, eles não conheciam quem era Jesus. Né? Precisou de ter um traidor, né? E disse que esse valor, esse preço é preço de escravo, 30 moedas de prata. Mas esse foi o preço que o nosso Jesus ele foi traído. Isso é ruim. Irmãos, pior ainda é quando a Bíblia vai mostrar para nós, quando Jesus está diante de Pilatos, no capítulo 19, verso 11, com o qual o texto não foi lido, e respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim. Jesus falando para Pilatos: nenhum poder teria contra mim, se de cima não lhe fosse dado. Agora o interessante, aí está ponto e vírgula e Jesus continua: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nós lendo esse texto, parece que ele está falando de Judas, sim ou não? Mas ele está falando de Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes, que eles que entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos queria, né, que Jesus fosse solto, não via crime em Jesus, mas Judas traiu lá atrás, depois que ele é entregue, mas quem fez toda a comanda de tudo isso foi Anás e Caifás. Né? E Jesus está falando disso, porque em Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, mas Anás e Caifás, Satanás não entrou neles. Eles tinham discernimento da palavra, eles tinham discernimento das profecias do Antigo Testamento, de qual era citado. Eles conheciam, meu irmão, eles conheciam a Bíblia, meu Deus do céu, muito melhor que nós, muito melhor que muitos teólogos de hoje. Então eles sabiam do que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo. Ou seja, eles preferiram ficar com a mentira do que ele ficar com a verdade, que era Jesus. Será que é por causa de inveja, de ciúmes? Não é que eles fizeram isso com Jesus, porque Jesus vinha pregando, porque Jesus vinha curando, Jesus vinha operando maravilhas no meio deles? E aí Jesus depois vai falar para eles que eu sou, ou seja, ele mostrando que ele era o Pai, no Antigo Testamento, que ele era o próprio Deus. Meus irmãos, então olha como que nós vemos as pessoas, que muitos de nós hoje temos o discernimento da palavra, nós sabemos muitas coisas da Bíblia, e às vezes nós preferimos fazer as coisas erradas. Nós preferimos caminhar no erro, mesmo conhecendo a verdade. E essa é uma situação de Anás e Caifás. Eles tendo discernimento, conhecendo a verdade, e mesmo assim eles vão dizer:
que eles preferiam que soltava Barrabás e prendesse Jesus. Não é? A ponto de Pilatos entregar eles na mão dos dois, e aí Jesus seria crucificado, né? De ir à condenação maior que foi. Então nós vemos que prenderam Jesus e conduziram até Anás, e depois a Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Anás era sogro de Caifás, tá? Genro e sogro aqui. Aí Anás já era aposentado, mas ele era um homem de grande respeito no meio deles ali ainda, né? O Sinédrio respeitava muito ele, então ele também tinha muita influência no meio ainda. Então aí ele passa novamente para Caifás. Isso está em João 18, 13 e 24. Então, depois de ter sido agredido, Jesus foi levado perante o governador Pilatos. E Jesus foi levado imediatamente à residência do sumo sacerdote, embora isso estivesse acontecendo no meio da noite. Irmãos, a gente fala isso de Jesus, a gente vendo a história aqui, a gente começa a lembrar da história que aconteceu no tempo de hoje, né? Mas isso não é novidade nos tempos de Jesus e nos tempos de hoje. Isso já acontecia lá atrás. Isso já acontecia lá atrás. Lembra quando Nabote tinha uma vinha bonita e Acabe queria a vinha de Nabote? O que Jezabel fez? Arrumou falsas testemunhas, não é, para acusar Nabote a ponto dele ser morto. Então, seu irmão, falsas testemunhas como esse que estão arrumando aqui para acusar Jesus, já existia antes, existiu no tempo de Jesus, existe nos tempos de hoje e vai continuar existindo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se você não quer passar por essas adversidades até não sei quando, meu irmão, você agarra firme com Jesus. Porque eu tenho certeza que lá na glória, junto com Jesus, isso vai acabar. E aí lá não vai ter mais isso. Então o que nós temos aí é que nos esforçar em nome de Jesus. Então no meio da noite os líderes religiosos, meu irmão, líderes religiosos que era para dar exemplo, estava dando um mau exemplo, a ponto da lei civil do Senhor, não vejo crime nesse homem. Para mim esse homem é inocente, para mim eu solto ele. Né? Mas eles de todo jeito queriam acusar a ponto de falar, se você não acusá-lo, nós vamos falar que você não é amigo do rei, você não é amigo de César. Aí ele teve que julgar Jesus de qualquer modo, meu irmão. Olha só, né? Os crentes, como por cima do nosso meio, né? Os crentes, né? Já armando até para fazer picuinha do governador, né? Porque ele não queria fazer uma condenação. Olha que interessante, né? Se você não condenar Jesus, então você não é amigo de César. Ou seja, porque Jesus estava como rei dos judeus. Por falar nisso, quem era católico aqui? Acho que todos nós, né, praticamente, né? Vocês lembram aquela tarde escrita na cruz? Tinha Jesus se encontrar, cabeça para baixo, né? Tinha umas escrito em. Acho que é em memória. Hã? Em memória? Calma. Em memória. É em alguma coisa, né? Então, era 4 letras só, escrito em. Ah, só em? É, só em. Estava em. Aí, quando eu estava fazendo um curso de noivado na igreja católica, quase no caso do senhorzão, era um curso de noivado. E aí eu perguntei, o pessoal que estava dando curso ali, o pessoal da igreja que era envolvido, estava sempre nas missas, tudo, eu perguntei para eles. O que era aquilo lá escrito? Eu sempre tive curiosidade, o que é aquilo lá que estava escrito? O que significava aquela palavra em? Eles não souberam me responder. Aí lá em Cucu também perguntei para uma irmã lá que católica, até o tutano, também não soube responder. Os irmãos sabem? Está na Bíblia. Depois da crucificação, né, que o apóstolo Pilatos ele manda colocar essa escrita, né, está em aramaico, grego e latim. Que Jesus é o rei dos judeus. Aí o sacerdote vai falar com o apóstolo Pilatos, não coloca que ele é o rei dos judeus. Escreve que ele está dizendo, eu sou. Aí ele vai dizer, aqui está escrito, está. Vai ficar do jeito que está. Ou seja, Jesus, rei dos judeus. Né? O próprio ímpio colocou lá escrito lá, que Jesus é o rei dos judeus. Meu irmão, o nosso rei, ele vive e reina para sempre. Amém, querido? Então, o motivo, irmão, de nós temos alegria na nossa vida. Vamos lá. Interrogatório, em nome de Jesus. Tá? Então, rei dos judeus, daquela tarde que está escrito,
Né? Porque era normal, quando alguém era crucificado, que era condenado, então ele tinha lá o nome da sua condenação. Estava escrito roubo, traficante, ladrão, assassino. Não é? E de Jesus estava lá o porquê que ele foi condenado, porque ele era rei dos judeus. Amém? Então vamos lá. O segundo subtópico vai falar sobre o interrogatório. Nossa irmã Matilde, dá para ler, irmã Matilde? Em nome de Jesus. O interrogatório. De início, Pilatos questionava a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele. Apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas, né? Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram liberá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão imenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Irmãos, olha só, o ódio religioso. Como que pode o ódio religioso? Então nós vemos que era para ser os exemplos, não é? Mas não, eles é o que tinham ódio, não é, para crucificar o nosso Senhor Jesus. Pilatos preferia que fosse o próprio judeus que julgavam. Irmão, se tem uma causa aqui na nossa igreja, eu já vi tantas coisas que aconteceram no nosso ministério, a ponto que o nosso pastor Haroldo, ele poderia fazer uma denúncia numa delegacia para incriminar alguém de coisas que aconteceram. Ele nunca tomou essas providências. Ele sempre deixou as coisas acontecerem, né? Deixou entre aspas que eu digo, né? Ele fez o que ele podia fazer como a nossa liderança, como o nosso sacerdote maior ali, nosso sacerdote em teatro está falando, mas ele nunca levou nenhuma das causas da igreja para o civil. Ele sempre procurou resolver com o ministério diante disso. E aqui Anás e Caifás, levou para o civil um inocente, hein? A ponto do julgamento civil não achar crime, falar, condena segundo as leis de vocês, não tem crime para mim acusar ele aqui. Mas mesmo assim não teve jeito. Então depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Ou seja, começou à noite, né, e isso já era de manhã. E não entraram na audiência para não contaminarem e que puderem comer a Páscoa. E disse-lhe, pois, Pilatos, levai-vos. João 18, 28 a 31, tá? Aí disse-lhe, pois, Pilatos, levai-vos o julgamento segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Irmão, olha só a intenção. Não é? Eles queriam matar Jesus, mas para nós não é lícito matar alguém. Mas será que era lícito ele mandar alguém matar? Irmãos, ele conhecendo as leis dos 10 mandamentos. Né? Eles eram os homens que regiam a lei. Eles eram pessoas que julgavam as causas das pessoas segundo a lei de Deus. Aí ele está falando, a nós não é lícito matarmos alguém. Mas claro, mas você pode matar. Era isso que ele estava falando. Irmãos, olha a acusação. Então nós vemos que situação. E por incrível que pareça, no nosso tempo de hoje, infelizmente, no nosso meio também, há muitas pessoas odiosas, a ponto de discriminar, de prejudicar, meu irmão. Lembrando que Jesus disse para Pilatos que nenhuma autoridade a ele seria dada se não fosse pelo Pai. Então, ou seja, a autoridade que o Mário tem aqui, a autoridade que o nosso pastor tem, a autoridade que eu tenho ali com o meu irmão, tudo isso é dado porque Deus tem dado. Se não fosse a Deus, ou até mesmo os juízes civis, os advogados, enfim, meu irmão, Deus tem capacidade a cada um para nós fazermos as coisas corretas. E não nós fazemos erroneamente como eles estão fazendo. A nós não é lícito matar, mas a lei civil pode. Então, ou seja, nós como cristãos, nos tempos de hoje,
Não é? Nós vemos pessoas fazendo esse tipo de coisa. Não é? Muitas vezes membro afrontando o pastor, ou muitas vezes a pastor afrontando membro, judiando de membro, porque tem uma autoridade a mais. Irmãos, essa autoridade ele não teria se não fosse delegada por Deus. Então, ou seja, então é algo de nós, cristão, servo de Jesus Cristo, e nós pararmos um pouquinho e meditar diante disso. Não é? Então, João 18, 38 a 40, diz assim: e voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus, no caso de Jesus? Então todos voltaram a gritar dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, era um bandido, meu irmão. Não valia o arroz que comia. Não é? Mas ele falou: não solta este não, mas solta Barrabás. Meu irmão, é interessante isso. Não é? Preferir que solta um bandido, um ladrão, não um salteador, e querer que prendam a Jesus. Não é? Que mal que Jesus tinha feito? Talvez por não gostar. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Eu estava comentando com a minha esposa, eu não vou citar nome aqui para não virar política, mas eu vi um vídeo que mandaram para mim, eu estava contando para a minha esposa. Uma pessoa montando no Brasil e apontou uma outra pessoa no Brasil desejando o mal daquela pessoa. O mesmo problema que aquela pessoa está, da doença, entre aspas, a doença dele não foi uma doença, uma outra situação, essa própria pessoa, né, que praguejou contra ele, está com meu irmão, está numa situação lamentável. Os amigos estão indo na UTI se despedir dessa pessoa. E ela está usando o mesmo tipo de aparelho que esse outro estava usando quando ela praguejou contra a pessoa. Então, cuidado nós, crente, não é quando nós, muitas vezes, não gostamos de algum irmão, não vou com a cara do irmão, não vou com a cara da irmã, ou não vou com a cara do obreiro, não vou com a cara do pastor, meu irmão, cuidado. Não é? Cuidado que o nosso Cristo, Ele está vivo. E Ele vê todas as coisas. Então nós devemos tomar cuidado em nome de Jesus. Então o ódio era tão intenso que eles não quiseram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Aliás, não queriam, conseguir ver nada que pudesse soltar Jesus. Então Pilatos não encontrou motivo para acusar Jesus, porque de fato ele não era culpado. Amém? Irmão, surgiu alguma dúvida, pergunta, tá? Podemos continuar? O 3, a condenação. Irmão Márcio, dá para a senhora ler para nós? Negar? A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couros afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então Pilatos, não querendo prender Jesus, não querendo matar Jesus, deu o castigo dos açoites. 39 menos 1. Aí vão dizer, alguns chegam a dizer que eram até 10 tiras que esses chicotes tinham. Outros dizem que é menos. Mas uma grande parte vai dizer que esse chicote tinha 10 tiras. Irmão, então 10, se a pessoa dava uma chicotada, se fosse 10 tiras, seriam 10 praticamente. Ou seja, Jesus recebeu ali 390 chicotadas, é isso? Se for 10 tiras cada chicotada, foram 39. Isso não era simplesmente tira de couro, tinha alguma coisa na ponta dela. Uns dizem que é osso, outros dizem que eram garrinhas para quando pegasse o couro, rasgar o couro. Ou seja, meu irmão, desfiguraram o nosso Jesus. E com tudo isso,
Né? Então nós vemos que essa maneira de escarnecer da suposta realeza, não é, que Jesus sendo o rei dos judeus. Colocaram uma coroa de espinho, não é, como nós temos aqui no início, e aí Jesus então ele foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiam uma veste de púrpura que dizia: Salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofeteada. Ou seja, além de ter sido já chicoteado, uma coroa de espinho, eu não lembro se é Mateus ou se é Lucas, diz que ainda bateram com uma cana, né, com uma vara para a coroa encaixar na cabeça. Irmãos, imagina o tanto que aquilo lá não furou, que entrou na cabeça de Jesus. Não foi simplesmente só no couro cabeludo. Não, o Maurício, que é meio careca, ele sabe o tanto que dói o couro cabeludo. Né? Então imagina uma coroa de espinho e ainda bater em cima. Terrível, meu irmão. Né, Maurício? Você sabe como que é a situação? Então nós vemos, meu irmão, como que é triste. Mas aí tudo isso, meu irmão, é cumprimento da palavra para nós. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as vossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, que bênção Jesus fazer isso por nós. Nós não temos coragem de mover um palitinho por alguém e Jesus fazer tudo isso por nós. Nós não temos coragem de muitas vezes sair do nosso conforto e fazer um favor para alguém, e Jesus fez tudo isso por nós. E olha que nós não somos merecedores de tudo isso, hein? Não é o melhor de nada disso, nós não somos merecedores. Como o meu irmão estava citando para nós lá em Fukui, ele estava falando assim para mim, falou: pastor, você já parou para imaginar como que nós somos abençoados muito mais do que nós merecemos? Nós não merecemos o que temos e o tanto que o Senhor nos abençoa. E isso ele está falando, não é nem questão financeira, ele citando. Não é? Mas, meu irmão, pelo que Jesus fez por nós. Não é quem faria isso por nós? Não é quem teria coragem de apanhar dessa maneira, né, de usar uma coroa de espinho a esse ponto? Não é tudo por mim e por você. Então olha como que nosso Senhor é bom. Os soldados, para zombar dele, o rei dos judeus, teceram então uma coroa de espinhos, pontiagudos, longos, feito com um galho seco, cheio de espinhos compridos, tirado de uma árvore chamada Vunus espinho, por aí, que existem na Siná, no Líbano e alguns outros lugares da Arábia também. E os romanos também teciam para torturar os seus condenados e que tivessem ideia para fazer mesmo com o Cristo. Isso, Elianai Cabral citando isso para nós. Irmãos, então nós vemos o tanto que o nosso Senhor padeceu, o tanto que ele sofreu, né, nesse momento, mas contudo, ele ainda não murmurou. Contudo, ele não resolveu abandonar a cruz, porque ele ainda iria passar. Esse é só o caminho. Ele não chegou na crucificação ainda. Esse é só o momento do julgamento. Não é? Como você se sente quando alguém julga você por um lado que você não fez? Tenta se defender de todas as maneiras, né? Irmão, fica quietinho, entrega para Jesus. Né? Jesus, ele sabe, né, quando nós passamos por algo que não é verdade o que estão falando de nós. Jesus sabe quando alguém levanta algo contra a gente e nós somos inocentes. Não precisa justificar, não. Mas fala para Jesus. Não tem um louvor da harpa que a gente canta, que fala para nós não murmurar, mas canta para Jesus, conta para Ele o que está acontecendo. Então, meu irmão, conta para Ele. Não adianta você contar para o vizinho de lá, para o vizinho de cá, e contar lá para outro, não sei para quem, não vai resolver nada. Mas se você contar para Jesus, além de Jesus trazer a paz sobre o teu coração, né, Ele ainda vai te dar vitória sobre tudo isso em nome de Jesus. Tá? Então fica tranquilo em nome de Jesus. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Tópico 2. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Eita, meu Deus do céu. Irmã André, a senhora lê para nós o tópico 2 e o primeiro subtópico legado? O caminho do Calvário.
Calvário após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus. Não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-o para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Golgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18 menciona-se que o Golgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto os outros zombavam de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Irmão, dizem que o Monte da Caveira, o Gólgota, diz que realmente aparece, até o tempo de hoje, a aparência dele realmente é de uma caveira. Então ali todos que eram crucificados, ali era um lugar público para todos verem, né, a acusação, o crime de cada um deles, né, para que fosse mais um motivo de vergonha, que todos olhassem, né, e vissem o que eles estavam passando ali. Por exemplo, quem roubou, que está vendo que o condenado está passando ali, para que ele fique com medo e não roube também. Né? E o nosso Senhor Jesus, inocente, mas acusado, né, pelos judeus, irmãos. E o pior, né, que muitos dos que estavam ali gritando, né, solta Barrabás e prende Jesus, muitos deles eram pessoas que andavam com Jesus, né, caminharam ali com ele, vendo os milagres, talvez até pessoas que receberam milagres também, né, eram todos judeus que estavam ali e viam as coisas que Jesus tinha feito. Mas nesse momento, sabe aquela conversa de um ditado no Brasil que minha mãe falava assim, que a gente parecia pior e vai pela cabeça dos outros? Sabe, tipo assim, eu não tenho minha opinião formada, não tenho minha opinião própria, né, eu vou pelo que os outros dizem. Né, se eu acho que isso aqui é azul, aí chega mais 10 pessoas que falam que é vermelho, eu vou acabar cedendo, porque os outros 10 estão falando que é vermelho e eu não estou vendo mais que é azul, estou falando que é vermelho agora. Ou seja, são pessoas que vão para a cabeça dos outros. Então, muitos desses judeus eram desses. Estavam ali, estavam lá no monte olhando para Jesus, zombando também, olhando, e ainda gritando lá para ele descer, não é, da cruz, já que ele era o rei. Ou seja, então, sob as açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira. João 19, 16, 17 vai dizer para nós: e então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e a levaram, e levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E ao lado de Jesus, à esquerda estavam, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens, acusados como criminosos. Irmãos, a cruz que Jesus carregava, talvez a gente coloque isso na mente, Jesus carregou uma cruz inteira, porque eu via antigamente no Brasil, quando as festividades do Brasil, 12 de outubro, outras datas que marcam Santo Antônio, outras que marcam as festas lá do povo católico, era notório a gente ver pessoas carregarem cruz para pagarem as suas promessas. Não é? Eles faziam promessa, se Deus, sei lá, Deus nada, né? Porque faz promessa para Santa Ata lá. Enfim, se Santo Fulano me der uma cura, sei lá, me abençoe de alguma maneira, eles faziam umas carreatas deles carregando uma cruz até certo lugar. Então isso era notório no Brasil, a gente vê pessoas carregando cruz. Né? Mas Jesus não carregou uma cruz inteira. Tá? Ele só carregou aquela parte transversal. Só aquela parte menor no caso. Né? Tinha a outra vertical e aquela que ele, no caso, ficou com os braços abertos. Foi aquela que ele carregou. Não era muito pesada.
era cerca, alguns dizem que chega de 30 a 50 quilos. Mas, pelo sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou, né, estando com as costas toda rasgada, né, todo deslacerado, uma coroa de espinho na cabeça, o tanto que já tinham judiado dele, passado a noite acordado, né, sendo esbofeteado, apanhando, zombando dele, e nesse momento de carregar essa parte da cruz, né, então não era tão pesado, mas eu creio que talvez não é qualquer um de nós que aguentaríamos carregar longe, não é ainda com a nossa saúde física que nós estamos hoje. Então ele não aguentando carregar todo esse tempo, teve outra pessoa que teve que ajudar. Lucas vai acabar explicando isso também. E aí ele coloca Jesus no meio dos dois salteadores, né, no meio dos dois ladrões que estavam ali, e qual o texto cita para nós. E quando chegaram ao lugar chamado Caveiro, crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E Lucas narra o arrependimento de um deles. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então, um deles se arrependeu e o outro não. E aí o profeta Isaías, né, que vai narrar isso para nós, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com outros agressores, no caso, quando os dois estavam juntos. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Ou seja, para aquele que se arrependeu, Jesus ainda intercedeu para ele. Falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Irmão, olha que profecia linda, né, do profeta Isaías se cumprindo ali no Gólgota, ainda nos últimos momentos de Jesus. Então é provável que a crucificação colocasse o Senhor entre os dois salteadores para dizer às autoridades judaicas: aqui está o vosso rei, aqui estão os dois dos seus súditos, né, falando para Cristo. Cristo, porém, estava no seu próprio lugar. Ele foi contado aos seus transgressores, 53 que nós lemos, né, para que os transgressores fossem contados como santos, que nós lemos aqui também. Ou seja, não é estudioso, não acredita que colocaram Jesus ali, né, para mostrar que ele era o rei dos bandidos, e mostrando para os bandidos: está aí o teu Salvador também. E com certeza Jesus, por aquele que clamou para arrependimento, nós vemos que o Senhor o salvou, né, o Senhor intercedeu por ele. Amém, amados? Daí, Diogo, podemos prosseguir? A missão foi encerrada. O 2. Irmã Regiane, estava demorando, né, irmã? Estava demorando. Como o homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos ao pedir água para saciar sua sede. Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como o homem se aproximava. Assim, ciente de que sua necessidade na terra, a sua missão na terra, estava completamente, não estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino, ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Glória a Deus. Amém, o compreendedor mais. Deixa a tua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 4, e o verso de número 15.
Irmãos, então olha que interessante, a missão do Senhor foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede e a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. Jesus tinha plena consciência que as Escrituras estavam se cumprindo. Sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, ele chegaram à boca. Ciente de que a sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vemos que a obra de Jesus estava concluída. O seu grito era uma declaração de realização e de uma tarefa confiada pelo Pai. Meu irmão, já pensou nós temos essa plena consciência da missão que Jesus entregou para nós, e nós podemos citar como Jesus, no caso Jesus falou que já está consumado, ou como Paulo citou que ele acabou a carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira, aí por fim ele disse: guardei a fé. Já pensou nós, num momento desse também, nós podemos terminar a nossa carreira com êxito, tendo a certeza que tudo que o Senhor entregou para nós cumprimos com êxito? Irmãos, que glória que não seria para nós, né? Nós podemos falar: Senhor, terminei a carreira, não acabei o combate, e nós ali podemos entregar o nosso espírito para o Senhor também, ficar só aguardando o momento do Senhor nos recolher. Companheiro, lê para nós Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus como homem, né, que nós vemos aqui, no seu último momento ele sentiu a necessidade da água, sentiu sede. No início do seu ministério, como eu falei, ele sentiu a necessidade de comer, sentiu fome, que Satanás foi lá, né, perturbar ele lá para ele transformar a pedra em pão, né, que o diabo foi lá atormentar a vida dele. Né? Então, como, meu irmão, nosso Senhor ele foi tentado em tudo, mas hoje a tentação, meu irmão, lá também tinha. Né? E o Senhor ainda, nós hoje, quando erramos, ele fala: Senhor, me perdoa, pequei, Senhor, eu falei, Senhor, eu me arrependo, Senhor, o Senhor nos perdoa. Esse Jesus, em algum momentinho, falou: nossa, Pai, eu olhei para a mulher ali, ó, não podia ter olhado. Não é? Nós já estávamos todos condenados. Irmão, Jesus não podia falar em nenhum momento, nem um tiquinho. Né? Nós, quando percebemos que falhamos, que erramos, na hora, já, Senhor, misericórdia. Né? Tem compaixão da nossa alma, da nossa vida. A gente pede perdão para o Senhor nos perdoa. Né? Mas o Senhor, como que ele ia fazer se ele tivesse falhado um pouquinho? Né? Ele não precisava ter caído dentro do terra, não precisava ter roubado, ele pensar em pegar alguma coisa. Não é, já pensou? Meu irmão, nós teríamos falhado. Ou melhor, ele teria falhado conosco. E nós condenados eternamente. Então nós vemos que quando você se sentir em algum momento, né, dessa maneira, tentado, passando por dificuldade, lembra? O nosso Senhor em tudo ele foi tentado. Em todas as áreas. Então lembra, irmão, que o nosso Senhor passou as mesmas coisas que nós passamos e ainda pior. Nós temos ele que intercede por nós. Ainda que nós caímos ou que nós padecemos em algum momento, irmão, o Senhor ainda nos perdoa. Né? Ele é rico em misericórdia para nos perdoar. Agora, ele não poderia falhar em maneira alguma. Se ele falhasse em alguma área, meu irmão, nós estávamos todos condenados eternamente. Né? Então, olha, além da responsabilidade dele, ele não poder falhar em nenhum momento, o cuidado, o zelo que ele tem que ter no seu caminhar, no seu andar, no seu falar. Hoje a gente está nem aí, né? Ah, gostou, se não gostou, que se dane, já falei mesmo. Eu sou sensato, isso daqui a pouco, assim. Bom, nós como crentes temos que vigiar também, né? Mas lembrando mais uma vez que o marido falou que na passada nós temos o fruto do Espírito. Nós temos que nos controlar. Às vezes a gente fala: não, é que eu sou assim mesmo. Ou melhor, não se converteu ainda, né? Então nós vemos que Jesus fala assim: não é que eu sou assim mesmo, eu sou estourado, gostou, se não gostou, eu sou assim. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Já pensou, meu irmão? Se Jesus fosse assim, já estaria pegando logo no início. Né? E nós hoje fazemos isso com as pessoas, e as pessoas têm que gostar de nós do jeito que nós somos.
Mas não tem nada não. As pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Meu irmão, então nós temos que rever mais uma vez o nosso conceito, né? Aí lembra, né? Pelo menos do vinagre que deram para ele tomar. Aí lembra da história do vinagre. Aí você fala, meu Deus do céu, unge minhas bocas, unge meus lábios, para eu não ser grosso com as pessoas, para eu não dar uma resposta, não é para eu ficar aí atormentando os outros, meu irmão, em nome de Jesus. Então Cristo ele começa seu ministério sentindo grande fome e completou, né, o sentido da grande sede também que o completou deu para nós. A palavra consumado quer dizer completamente pago. Jesus veio concluir a obra da salvação. João 4,34, eu deixei a Bíblia já aberta aqui, João 34, que Jesus vai dizer assim, e Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus, ele completou nem tudo a obra que o Senhor entregou na mão dele. Irmãos, podemos continuar? Todo pecado agora, podemos nos aproximar livremente de Deus, quando nós pecarmos no caso, né? Podemos aproximar-nos livremente de Deus, e graças ao que Jesus fez por nós, né? Os que crerem na morte e na ressurreição de Jesus, podem viver eternamente com Deus, e escapar da punição, né, do pecado. Então, meus irmãos, nós podemos e devemos, quando nós falharmos, quando nós pecarmos. Eu vejo hoje muitas pessoas ainda que têm dúvida. Mas eu pequei. Nossa, mas eu não podia ter feito. E agora? Será que Deus me perdoa, meu irmão? Deus, ele é rico em misericórdia. Não é? Deus, ele nos perdoa. Lembra, meu irmão, que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, é para nós recebermos o perdão do Pai. Não é quem perdoa é Deus, mas quem intercede por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembre de falar com o Senhor Jesus, Senhor, não intercede por mim diante do Pai. Né? Me perdoa pelos meus pecados, por onde eu errei, onde eu falei, né? Onde eu... Meu irmão, todos nós falamos, todos nós erramos em algum momento. Né? Mas se nós possamos lembrar e confessar o nosso pecado, e aí o Provérbios vai dizer, aquele que confessa o pecado e o deixa, tem que deixar. E aí alcança a misericórdia. Amém? Vamos lá, o 13, o sepultamento. Nosso irmão Carlos é para nós, meu querido? Pode ser, irmão Carlos? O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia, Segundo tópico, ao sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15 e 43. E era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação continua no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. José de Arimateia admirava Jesus e era um discípulo discreto. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, né, porque fazia parte das pessoas que queriam matar o próprio Jesus, aí ele roga a Pilatos que lhe permitisse que tirasse o corpo de Jesus, e Pilatos então permitiu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. E aí, vai falar que fazia parte do Sinédrio, Marcos 15, 43. E chegou José de Arimateia, senador honrado e também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E vinda já tarde chegou um homem rico de Arimateia por nome de José,
que também era discípulo, né, dando testemunho dele. Então nós vemos que conseguiu vencer o medo dos judeus e dirigir-se a Pilatos solicitando o corpo de Jesus. Meu irmão, eu conheço pessoas que não vêm para Jesus porque minha esposa não é crente. Ah, é que eu não posso aceitar Jesus, eu não posso ir para a tua religião. Eles falam sem religião, né? Porque o meu marido não é crente. Ah, eu não posso porque a minha mãe não é crente. Eu não posso porque, meu irmão, José de Arimateia teve que vencer esse medo dos judeus para chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Não é? Porque eles queriam fazer ali como era o costume dos judeus, né? De cuidar do corpo, de perfumar o corpo de Jesus, enfim. Né? E contudo ele foi e pediu. E hoje nós vemos que tanta desculpa, né, de tantas coisas em questão de Jesus. Eu não vou para a igreja, não sei por causa de quem. Eu não vou porque não sei o que lá. Eu não posso porque, meu irmão, nós vamos tanta desculpa para nós não estarmos congregando, para nós não estarmos buscando a Deus. Né? E nós vemos que José de Arimateia venceu o medo, né, a ponto de pedir o corpo de Jesus. Não é? Isso porque ele era um corpo defunto, ele era um defunto. Às vezes a pessoa fala, está falando de Jesus, meu irmão, um corpo morto é um defunto. Não é? Ele estava com tanto zelo, com tanto cuidado do corpo de Jesus, que já estava morto, e nós, que deveríamos ter um zelo pelo corpo vivo de Jesus, que é a igreja, e nós não estamos preocupados com o zelo. Não é? Nós não estamos preocupados de cuidar da igreja, nós não estamos preocupados como que anda a despesa da igreja, nós estamos preocupados com o irmão que faz parte do corpo, de trazer uma assistência social para a igreja. Irmão, nós não estamos preocupados nada com isso. A minha preocupação é vir para a igreja e quem sabe daqui para o céu se tudo der certo. Irmãos, então olha só, não é José de Arimateia preocupado com o corpo morto de Jesus, e nós que estamos, não é, junto no corpo vivo de Cristo, que é a igreja, e nós não temos esse zelo que ele teve por um corpo que estava morto. Né? E nós, vivendo isso, conhecendo toda a história, que deveríamos ter esse cuidado, né, de nós podemos ofertar na obra do Senhor, e podemos dizimar na casa do Senhor, porque é o corpo de Cristo, né, para que haja manutenção, zelo na casa do Senhor, para que outros possam alcançar esse corpo de Cristo, mas a gente não se preocupa com isso. Né? Eu já estou salvo, já alcancei, não, isso aqui já está bom demais. Então é algo que nós refletimos acerca disso. Não é? Uns preocupados, né, com o corpo de Cristo que já estava morto, de tirar da cruz, e nós que hoje estamos vivendo o corpo vivo de Cristo, estamos dentro dele, né, somos membros desse corpo, e nós não estamos preocupados com isso. Então é algo de nós pararmos um pouco e meditarmos a respeito disso. Mas vamos lá. O túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Calvário. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. João 19:42. Amém? Vamos querer um pouquinho aqui disso, senão não vai dar. 3. A ressurreição de Jesus. O túmulo vazio. Irmã Sandra, sabe ler para nós, por favor? O túmulo vazio. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Glória a Jesus. Irmãos, vale a pena lembrar que a pedra não foi rolada do túmulo para que Jesus ressuscitasse, mas sim para que as pessoas testemunhassem
que o corpo de Cristo já não estava mais ali, tá? Às vezes alguns podem pensar, rolaram a perna para que ele ressuscitado, meu irmão. Tá? E, consequentemente, nada a ver. Tá? Era somente para que os discípulos chegassem ali, né, a Maria Madalena, a Pedro, os irmãos chegassem ali e olhassem para que o corpo realmente não estivesse ali. Tá? Então, na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra sentado sobre ela. Então dá a impressão, talvez a pessoa pense, o anjo teve que rolar a pedra para Jesus sair, meu irmão. Tá? Não precisava disso. Então eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Eita glória, hein? E Maria Madalena, né, vai ao sepulcro de manhã, acompanhado por Maria, mãe de Tiago e Salomé. Chega lá, Jesus não está. Irmãos, eu não sei se é um ar de alegria, de desespero. Né? Hoje a gente vê alguns noticiários que saem, né, que as pessoas, quando vai enterrar alguém, descobrem que o corpo não está lá, e que o corpo é de outro, vê aquele desespero, aquela correria toda. Né? Eu não sei no caso dela se o desespero é de alegria, de tristeza, porque o corpo sumiu. Né? Imagina como que elas deveriam se sentir naquele momento ali. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que tinha tirado do sepulcro. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir no primeiro dia da semana. E foram ao sepulcro e não deram nem tempo de ungir, que Jesus já tinha ressuscitado, hein? Ela chega lá, só está a manta ali, os lençol, não é caído, e Jesus já não estava mais ali. Olhando, viram que a pedra tinha sido removida. E era muito grande. Marcos 16:4. E Jesus ressuscitou. O túmulo ficou vazio, servindo com uma evidência clara. Irmãos, é interessante. Não é que nós vemos aí que todas as outras religiões, né, que professam seus deuses, o budista, enfim, tantas outras religiões que tem aí, se eles forem olhar para os túmulos de cada um deles, eles vão chegar até lá, o túmulo de fulano de quem? Túmulo de ciclano, né, o túmulo de todo mundo está ali. Né, dizendo que a pessoa morreu, ele está ali morto, o resto mortais ali. Mas quando chega no túmulo de Jesus, diz que o túmulo está vazio. Né, ele ressuscitou. E agora o túmulo também já está escrito em inglês, que o Jesus Cristo ressuscitou. Já não está mais ali. Irmãos, olha que aonde que está a nossa fé. Né? Que fé que nós temos, que nós ficamos tão preocupados com coisinhas tão banais, tão pequenas, que nós ficamos tão desanimados com poucas coisas, sabendo que o nosso Jesus ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Né? E em breve nós estaremos lá junto com o nosso Senhor. Né? Então lembre que o túmulo de Jesus está vazio. 2. A ressurreição com base da fé cristã, com o canador Márcio. Vou negar ele para nós. O ia falar para o irmão Marcos, falei também, né? O próximo é você, Marcos. É o 2. É o 2. A ressurreição com base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se na palavra de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Glória a Jesus. Então Paulo ele afirma que Cristo ressuscitou dos mortos, e se não fosse assim, a nossa fé, a nossa mensagem seria inúteis. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós,
que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 12 a 14. Jesus afirmara ser necessário que ele ressuscitasse, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e que seja morto e que ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9, 22. Porque ainda não sabem as Escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, João 29. E Pedro e João verificaram que Jesus já não estava no sepulcro. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu o chão dos lençóis, e o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. João 26 e 7. Maria Madalena, a primeira a contemplar Jesus fora de forma gloriosa. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. João 20, 14. E aí a Bíblia de Estudo Pentecostal diz para nós que a ressurreição é a chave da fé cristã. E por quê? Assim como foi prometido, Jesus ressuscitou dos mortos. Portanto, podemos ter a certeza que Ele cumprirá tudo o que prometeu. A ressurreição física de Jesus nos mostra que Cristo vive o governo, o reino eterno de Deus, e não um falso profeta ou impostor. 3. Podemos ter a certeza da nossa ressurreição, porque Ele ressuscitou primeiro. Se tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto, e chega até nós também. A morte não é o fim. Para muitos é, né? Tem muitos que têm medo de morrer, viu, irmãos? Então a morte não é o fim. A morte não é o fim. Existe uma vida futura. 4. O poder trouxe Jesus de volta à vida. E está disponível para nós, para trazer de volta a vida ao nosso ser espiritual. Ou nosso ser espiritualmente morto, no caso, né? Traz a vida. E o 5. A ressurreição é a base para o testemunho da igreja e para o mundo. Jesus é mais que um líder humano. Ele é filho de Deus. Amém? Agora o 3. Irmão Marcos, lê para nós. Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Eita, agora Jesus aparece para os seus discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, os discípulos com medo dos judeus, e se tinham juntado, e chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. João 20, 19. Outras ocasiões, Jesus também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. Jesus revelou-se novamente e realizou um milagre da pesca abundante para uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Depois disso, manifestou-se outra vez Jesus aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. João 21, 1 e 12. Irmãos, então seria impossível, não é, eles não testemunharem essa verdade, para que hoje nós também pudéssemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa conclusão, Sarinha, tem para nós? Pode ser? A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo
tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Glória a Deus. Amém, queridos? Aí eu finalizo por aqui. Irmãos, eu sei que todos nós nos preocupamos com muitas coisas. E às vezes nos abatemos por muitas coisas também. Né? Mas nunca deixa de que seja em vão o que Jesus fez por nós. Né? Ainda que não sei como nós vamos passar pela frente ainda, mas conhecimento, tudo que Jesus fez para que eu e você pudéssemos estar junto com Ele para toda a eternidade. Amém, querido? A Senhora agradeço essa oportunidade também em nome de Jesus. Amarildo, meu querido, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Da condenação à ressurreição do nosso Senhor. É interessante, se você puder depois em sua casa, você fazer uma leitura um pouquinho mais responsiva do capítulo de número 18, capítulo 19 do Evangelho de João. Você já viu que quando alguém, né, seja amigo, seja um funcionário da empresa onde você trabalha, e muitas das vezes nós somos acusados injustamente, né? Às vezes tem pessoas que falam, foi ele que fez, foi o marido que fez, foi o fulano que fez, né? E nem sempre, né, essas pessoas estão sendo verdadeiras, nem sempre essas pessoas estão falando a verdade, nos acusando. E nessa maioria das vezes que as pessoas nos acusam, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Sempre é tentar justificar, não é, irmãos? Sempre é tentar justificar que não somos nós que cometemos os erros. Mas é quando você lê o capítulo 18, capítulo 19 do Evangelho de João, o 18, Jesus ele vai ser preso, no 19 ele vai passar por várias acusações, e você não vai encontrar em momento algum Jesus se justificando que não era culpado. Muito pelo contrário, o próprio Pilatos ele relata: condenar esse homem por quê? É João 18 e 19. Não, capítulo 18 e capítulo 19. Os dois capítulos, você lê todo em casa. O capítulo 18 vai falar sobre a prisão de Jesus no Getsemane. O capítulo 19 vai ser o quê? Os acusadores de Jesus. Aí, como o presbítero ele falou sobre Caifás, Anás? Anás e Caifás. Anás e Caifás, que infelizmente, né, foram usados aí como o presbítero não entrou nele, Satanás, como entrou em Judas, mas, irmão, foram instrumentos de Satanás e acabaram acusando Jesus. E quando de nós somos acusados, e nós muitas das vezes queremos justificar o injustificável, nós não precisamos justificar aquilo que nós não cometemos, irmãos. Se um dia alguém te acusar falsamente, se cale. Se cale. Se cale, porque o nosso Senhor, Ele quem nos justifica. Nós não devemos ficar, não fui eu. Então, acontecer. Infelizmente, a realidade deveria ser o quê? Nós deveríamos provar que aquilo ali é uma verdade, quando alguém nos acusa. Mas hoje a realidade é que a humanidade, nós temos que provar que aquilo ali é uma mentira. Porque todo mundo acredita na mentira. Quando fala-se a verdade, ninguém acredita que é verdade. Você pode olhar hoje, a gente pode justificar, nós temos que provar que aquilo ali é mentira. Então, irmãos, infelizmente é o que nós estamos vivendo. Mas aí vai um conselho para você, se você quiser anotar na sua Bíblia ou no seu caderno, grava capítulo 17, versículo de número 28 de Provérbios. Capítulo de número 17, versículo 28 de Provérbios. Quem está com a Bíblia? Quem pode ler para mim esse capítulo rapidinho? Abre para mim alguém aí. Eu sei ele mais ou menos de cor, mas eu queria que você lesse. Capítulo 17 de Provérbios, o verso de número 28. Quem encontrou, puder ler para nós, por favor? É mesmo que o pastor vai alcançar, se
conservar a sua boca fechada e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Olha só que interessante, essa versão até é um pouco interessante, mais fácil de entender. E o que ele está dizendo? Mantenha a boca fechada diante de seus acusadores. Você não tem que ficar justificando. Tem uma outra versão que vai dizer assim: até o tolo, quando se cala, ele é dado por sábio. Ele é dado por sábio. Então ninguém tem que ficar justificando, irmãos, as acusações. Não faça, eu sempre falo aqui, não faça de uma mentira, uma acusação mentirosa na sua vida, não faça dela uma verdade. Como nós fazemos dela uma verdade? Quando nós queremos justificar. Não justifique a mentira. Deixa a pessoa acreditar daquela forma. Não tem que justificar. Se a pessoa te acusou, fulano pegou, se você não pegou, deixa ela falar. Você não tem que falar, eu não peguei. Não, acredita no que você quiser. O direito é seu. E deixa a justiça de Deus prevalecer. O presbítero falou aqui no começo, irmãos, toma cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós acusamos. Porque Deus, ele pode pesar. Ele citou acerca de uma pessoa, né, na internet que falou mal de uma outra pessoa e acabou na mesma situação. Então, por quê? Porque Deus, ele é justo. E Deus, ele jamais vai deixar passar em branco, meus amados irmãos, uma falsa acusação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E eu fico muito admirado, eu acredito, graças a Deus, aqui em meio de vocês não existe, mas a gente vê muitas notícias, né, na internet, de crentes dentro da casa do Senhor acusando falsamente outros irmãos. Irmãos, a pessoa parece que perdeu o temor. Nós temos que tomar cuidado. Quando, com muita displicência, nós acabamos acusando o irmão sem ter provas. E uma vez você lançado isso, irmãos, é terrível. E pode saber que isso vai voltar para aquele que lançou. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso Deus, ele é justo. Tá bom? Então, a exemplo de Jesus, em momento algum, ele quis justificar que ele estava certo ou que ele estava errado. Jesus, ele se calou. Aí, você não é o rei dos judeus? Aí ele, você é quem diz. O próprio Jesus, ele usou as palavras das pessoas que estavam acusando ele. Então as pessoas o acusaram, o apontaram, né, e fizeram o que tinha que fazer com ele. Colocaram uma coroa de espinho, né, eu acho que é no Mateus que fala que com uma cana bater na sua cabeça. Então nós vamos observar que tudo isso ele sofreu sem abrir a boca, conforme Isaías capítulo 53 ele relata para nós. Como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele não abriu a boca para nada, mesmo ele sendo um homem justo. Então, irmãos, por que nós queremos justificar às vezes os nossos acusadores, né? Então, irmãos, não quero justificar não quando as pessoas te acusam. Fica quieto, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quando nós deixamos Deus trabalhar, a justiça de Deus, ela não é falha. Ela vem na hora certa, na medida certa. Tá? Então, em nome de Jesus, a exemplo de Jesus aqui, nós vemos que ele não quis justificar nada. Ele foi para o Gólgota. Meus amados irmãos, tomou sobre sua cabeça uma coroa de espinho, né, que machucou a sua cabeça. Né, foi açoitado por aqueles chicotes. Quando eu estava lendo, estudando também esse texto, eu me recordei lá de 1 Reis, capítulo 18, quando os profetas de Baal invocavam Baal. Você sabe com que eles batiam neles? Com lancetas. Eram com chicotes com pontas de lâminas. E eles se batiam, se dilaceravam para que Baal pudesse operar, e não operou. Então ali Elias até zomba. Talvez você sem gritar mais alto, talvez o Deus de você, eu estou ocupado, está dormindo. Elias até foi zombador. E eles se cortavam com essas lancetas. E foi mais ou menos com quase isso que eles açoitaram o nosso Senhor Jesus. E Jesus, como ovelha muda, ele foi. Sabe para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao céu. Para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Porque se Jesus não suportasse aquilo, ele acabasse com aquilo, o plano divino havia sido frustrado. Mas ele não frustrou o plano divino, ele foi até a morte de cruz. Até no momento em que foi levado aos seus lábios o vinagre, como o presbítero falou deixou bem claro, Jesus inicia o seu ministério com fome e ele termina o seu ministério com sede. E nós vamos ver que aos seus lábios foi levado um palco molhado com ensopo molhado no vinagre, que foi levado aos seus lábios. Naquele momento em que o vinagre toca aos seus lábios, ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado, está finalizado, está terminado o projeto da salvação da humanidade. Glória a Deus. E por causa dessa ação gloriosa do Senhor Jesus, hoje nós temos acesso à eternidade. Graças a Deus.
A eternidade nos espera, nos aguarda. Para todos aqueles que têm Jesus no seu coração, que se arrependeram dos seus pecados e que mudaram a sua posição diante do Evangelho. O presbítero frisou mais uma vez na aula passada, onde eu falei sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto, é um fruto com 9 virtudes. Então nós temos que ter essas virtudes no nosso meio. Para você ter ideia, e eu acredito que até mesmo a colocação do fruto na ordem foi proposital. O primeiro fruto qual que é? O amor. Você nunca pode esquecer que nós devemos amar o nosso próximo. Qual é o último fruto? Domínio próprio, temperança. Olha só que interessante, irmãos. Se você tiver o primeiro e o último, o que está no meio você consegue. Se você conseguir amar o teu próximo e você tiver o domínio próprio, ou a benignidade, a fé, todas as outras coisas que está escrito ali no meio, você consegue dominar. A partir do momento que você tiver o primeiro e o último fruto na sua vida. Mas o amor, ele vai absorvendo todos. Ele engloba tudo, exatamente. Porque eu falei, se você tiver o primeiro... Só que às vezes tem pessoas que têm amor, mas não têm domínio próprio, não. Como o professor falou, já falei, não tem domínio próprio. Você consegue amar o próximo, mas não domina a língua rebola. Então tem que tomar cuidado, amém? Colhe a oferta aqui para nós, cooperador, por favor, para o bom andamento da obra do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome. Pode desligar o vídeo aqui para nós, alguém? Uma boa semana a todos.